Juízes capítulo 6, verso de número 12. Isso, tá ótimo, maravilha. Pouquinho mais fica melhor ainda, tá? Você que nos visita é muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Juízes capítulo 6, então, versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, amém? O Senhor é contigo, homem valente. Graças a Deus. Você pode ouvir essa frase hoje? Na sua vida? Será que Deus pode estar sussurrando aí através do Espírito de Deus do teu lado, dizendo assim, ó, o Senhor é contigo, homem valente? Amém? Será? Será que nós estamos valentes? Vamos ver. Vamos orar. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ministrando na nossa vida, através da vida de do teu Espírito, e que o Senhor possa fazer a gente sair daqui melhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Gideão é um dos juízes de Israel. Ele está no começo desses 400 anos do período dos juízes. Por isso está no capítulo 6. E ele vivia um momento muito difícil. Por quê? Porque eles estavam sendo atacados. Durante 7 anos eles foram atacados por amalequitas, midianitas e outros povos menores. Uma vez por ano eles vinham e levavam todo o resultado do trabalho. Levava comida, levava o que estava no campo para ser colhido, levava animais. E isso foi debilitando, enfraquecendo o povo. Por que que isso aconteceu? Se você ler o livro de Juízes, houve aquele momento o pessoal havia se afastado do Senhor. Eles haviam cometido a idolatria, se afastado, se esfriado a fé no Senhor. E por conta disso Deus permitiu essa situação. Então existe uma coisa que a gente tem que contextualizar e trazer isso para a nossa vida. Existe uma mania que muitas vezes os cristãos têm de jogar, porque é da nossa natureza. Nós somos difíceis em dar respostas. Nós somos difíceis de chegar em conclusões que são em relação à nossa vida. A gente é bom de justificativa. Um dia Deus chegou à tarde no paraíso, procurou Adão. Adão estava escondido. Deus fez de conta que não sabia onde ele estava. Adão, onde você está? Eu vi que o senhor tinha vindo e eu me escondi. Quem falou que você estava nu? Presta atenção na pergunta. Quem falou que você estava nu? Ele falou, foi a mulher que o senhor me deu. Eu não pedi esposa, eu não pedi mulher, foi o senhor que deu. Quando ele deu, ele falou, joia, osso dos meus ossos, carne da minha carne, companheira idônea, era Deus no céu e Eva na terra. Até o momento que ele pecou, aí deixou de ser aquilo tudo. Aí, Eva, você comeu da fruta? Foi a serpente. Mas a Bíblia não diz que a serpente pegou um revólver e botou na cabeça da Eva. Falou, come ou morre. O problema nosso é que às vezes a gente tem dificuldade de nos confrontar. É mais fácil a gente jogar a responsabilidade no outro. O outro é quem? O cônjuge, os filhos, os pais, o patrão, o líder da empresa, o governo. Sempre alguém é culpado. E nós muitas vezes sofremos, o cristão sofre em determinados pontos, momentos da vida ou em áreas da vida, por coisas que ele faz. E ele dá brecha. É como diz uma historinha muito antiga. O anjo passou voando em cima da igreja e viu o capetinha chorando do outro lado da calçada. Só as lendas vão lembrar dessa historinha. O anjinho ficou com dó, chegou no capetinha e falou, ô colega não, ô capetinha, por que você está chorando? Ele falou, estou deprimido. Mas por que dessa depressão? Ele falou, esses crentes, eles aprontam e falam que fui eu. Tem coisa na nossa vida, irmão, que é a gente que faz.
No caso aqui, foi a idolatria. Mas e hoje? É a mesma coisa. Só que o problema nosso não é Baal, não é os Baalins, não é Astarote. Não é. Não é. Não é. Você não vai se dobrar na frente de um ídolo. Quais são as idolatrias de hoje? Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que você valoriza além da conta. Tudo que você colocar acima do que tem que ser, e na frente de Deus principalmente, se torna uma idolatria. Exemplos de idolatria. A pessoa, Senhor, eu quero um carro, porque eu quero usar esse carro para o teu reino. Eu quero usar esse carro para servir ao Senhor. Eu quero usar esse carro para ir para a igreja, para abençoar a obra do Senhor. E aí Deus dá o carro para ele. Dá aquele Fiat Uno, sem escada, que é para ele não fazer loucura. E aí ele vem para a igreja, ele para na esquina, leva o irmão, está saindo de algum lugar, passa a irmã da igreja, a senhorinha, a irmã Benedita com 8 sacolas na mão, põe a irmã Benedita no carro e leva a irmã para casa. Até o dia que o Uno vira o Corolla. E aí? E aí que quando ele já coloca o vidro preto, que é para ninguém ver que ele está dentro. O ponto do ônibus, está saindo de Piracicaba, o povo tudo no ponto do ônibus, 4 irmãos da igreja no ponto do ônibus. E ele passa, ele nem olha do lado, vai que vira o que é ele. E aí ele não quer mais gente sentando no banco dele, pisando no chão do carro dele. Virou idolatria, irmão. Virou idolatria. A qualidade do carro é para nós, para Deus carro é carro. E não pode ser idolatria. Às vezes a idolatria é uma pessoa. Ninguém pode ocupar um espaço maior do que o Senhor na tua vida. Você quer ver? Tudo aquilo que você dá prioridade. Senhor, eu quero te servir, eu quero o ministério, eu quero estar na tua presença, te servindo com o ministério. E Deus dá o ministério. A pessoa começa a pregar, a pessoa começa a cantar, a pessoa começa a tocar, a pessoa começa a dar aula na classinha, e aqui muito é dado, aí começa, olha, vamos fazer tal coisa? Ah, não posso, tenho um compromisso. Qual que é o compromisso? Quarta-feira eu estou cansado. Mas 5 vezes por semana ele vai para a academia. Academia é de Deus, irmão. Quer dizer, não é bem de Deus, né? A gente vai porque a gente fala que é de Deus. O cara que gosta de academia não é fácil. Eu não gosto, mas tem que ir. Eu vou, porque tem que ir. Mas tem gente que gosta. E Deus abençoe quem gosta e não desampare eu. Mas o problema é o seguinte, irmão. Academia, a pessoa consegue agenda para ir na academia 5 vezes na semana. Só não vai os outros dias porque está fechada. Sábado e domingo o cara descansa. Senão ele estava lá. Mas a obra de Deus fica em segundo lugar. Então vai ter um trabalho aí na igreja, vai ter uma reunião que, não posso vir, estou ocupado. Por quê? Tem academia. E o ministério? Você quer ver uma outra coisa que vira idolatria? Irmão, vai ter uma reunião de homens, vamos lá comer. Não posso, não tenho compromisso. Vai ter vamos jantar na casa da minha mãe domingo, sexta-feira à noite. Não posso bem. Por quê? Ele vai jogar videogame, irmão. Tem gente que o problema é o videogame. Aliás, eu queria dizer para você, para quem o videogame não é problema? Para quem está lá na classinha. Você já passou, filho. Você não pode trocar. Por que o senhor está falando isso? Pasme você. Graças a Deus aqui ainda não aconteceu isso, espero que não aconteça. Mas eu tenho colegas meus que estão administrando separações de casamento dentro da igreja, por quê? Por causa do videogame. A irmã foi trocada pelo FIFA. E aí ela abandonou a casa. Porque o FIFA virou idolatria. Tem o FIFA e tem aqueles outros nomes ingleses, que é de guerra. A Gabriela já teria resolvido o problema. O Juninho nem perde tempo de entrar numa dessa. Por quê? Ainda mais agora que mora no apartamento, não inventaram um videogame que voa. Ela joga pela janela mesmo. Irmã, não deixa o diabo entrar na sua casa. O videogame, pode jogar, mas se ele virar idolatria, ele é espírito de estultícia.
Como que você tira o espírito de estultícia? Com porrete, com vara. Quebra o videogame, mano. Estou brincando. Vende ele. Vende ele e vai na esteticista com o dinheiro. Vai fazer procedimento para ele ver que você é muito melhor que o videogame. Mas eu sei que isso aqui não tem. Eu espero. Mas vamos entender isso. Muita coisa pode ser idolatria na tua vida. Um carro, um videogame, uma academia, uma televisão. Alguma coisa que ocupe o seu espaço. Que ocupe o momento de Deus na tua vida. E uma coisa que eu tenho aprendido no passar dos anos, a gente só não arruma tempo para aquilo que a gente não prioriza. Não é aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não prioriza. O fato é esse. Então, essa situação foi levando o povo para onde eles acabaram indo parar. Que era onde? Buracos. Eles construíram cavernas nas montanhas, que quando vinha esse povo para destruir tudo que era deles, eles juntavam o que eles podiam guardar e subia para as montanhas e ficavam guardados nas cavernas. E o povo levava tudo que era de direito deles. E aí nós vemos que há dois tipos de pessoas quando há uma situação dessa, quando há uma adversidade, quando se levanta uma crise, quando surge um problema. Existe um grupo que normalmente é maior, que é aquele grupo do que a vida é assim, quem achou que eu tinha direito? Quem sou eu para achar que Deus iria me abençoar do jeito que eu acreditei? Porque eu estou perdendo hoje, amanhã vou perder mais um pouco e depois sucessivamente. Quem nasceu para ser centavo não vai chegar a ser real nunca. Deus não me ama. Deus ama o irmãozinho ali, mas eu não. Todo mundo me persegue. Ninguém me entende. E ele se afunda na crise e se justifica no problema. E existem aqueles que são os Gideões. Por isso que eu perguntei para você, será que Deus pode falar no teu ouvido essa noite, vai nessa tua força? Porque os Gideões são aqueles que revertem o quadro. São aqueles que se justificam, que não se justificam. São aqueles que optam por mudar a situação, independente do momento, independente do contexto. São aqueles que acham um jeito. E Deus dá para eles, porque eles pedem, eles querem e eles vão atrás e reverte o quadro. Quem você tem sido na sua história? Aquele que no momento da adversidade arrasta a ponta da bota, olha para o chão e fica lá. Assim mesmo. Ou você é alguém que fala assim, eu tenho um lema na minha vida. O não é o começo de uma boa conversa. E eu ganhei muito dinheiro na vida com isso. Sustentei muito minha casa com isso. Durante 25 anos fui vendedor. E qual é a frase que o vendedor mais ouve? A expressão, aliás, não. Não quero. E não foi uma vez nem duas, que atrás desse não, o cara pegava a caneta e assinava o pedido. Como você vai fazer? Deus vai te dar uma estratégia. O que você faz com as suas adversidades? Entenda bem isso. Deus quer que você tome um posicionamento para virar uma situação. Talvez você esteja enfrentando uma situação na sua vida que precisa mudar. Talvez você tenha vivido uma circunstância que já deu. Está na hora de mudar essa situação. E a situação não vai mudar porque a estação vai mudar, porque a primavera chegou, porque o governo vai mudar, porque não sei o que vai acontecer. Não, a coisa começa dentro de você. E a primeira coisa que você tem que fazer, faz assim com o dedinho, primeira coisa, prudência. Seja prudente. A gente vê Gideão sendo prudente. Por que prudente? Todo mundo mal tinha para comer. E Gideão estava fazendo o quê? Colhendo. Por quê? Porque ele semeou.
Então ele administrava o que vinha na mão dele. Tempo difícil. O cidadão tem um frango na mão. O que ele faz com o frango? Ele pega o peito e faz um picadinho no almoço. À noite ele faz uma sopa com a carcaça. No dia seguinte, ele almoça as coxas do frango. À noite ele faz uma sopa com a asinha e as coxinhas da asa. E no outro dia ele dá uma colocada no forno na sobrecoxa. E o frango virou 5 refeições para 2 pessoas. E o imprudente, está difícil a situação, mete o frango no forno, come feito um boi, e depois do almoço fala, estou cheio. É uma ilustração, como se administra a sua vida, como você cuida daquilo que Deus está colocando na tua mão, como você faz. Nós temos que aprender. Meu irmão, eu tenho pedido continuamente na minha vida, Senhor, me dá a unção de José. Eu preciso aprender a administrar melhor, fazer mais, tanto para mim, Senhor, mas quanto para a tua igreja. E Deus vai dando, Deus vai ensinando. A gente apanha aqui, erra ali, acerta do outro lado, mas a gente vai fazendo. Há uma necessidade de prudência. A gente não pode viver como se não houvesse amanhã. Eu tenho visto, e eu tenho me preocupado como uma pessoa mais experiente, uma geração vindo como se não houvesse amanhã, sem proposta, sem projeto. Onde você quer estar daqui 5 anos? Não sei. Se você não sabe, como que Deus vai fazer? Nem você sabe. O que você quer estar vivendo? E o que me preocupa, irmãos, é uma geração que as pesquisas estão dizendo, nós temos hoje, eu não sei se é 25% ou 30% dos nem trabalha nem estuda. É fato isso. O cara está com 32 anos, o cara não fala de casar e nem de tomar rumo na vida. E está ali, morando com o pai e com a mãe, e não ajuda na despesa da casa. O que a gente falava antigamente? Vai tombando, caboclo. Está uma linha. Então a pessoa vive uma vida como se o pai tivesse congelado nos 40 anos de idade. Como assim? Não vai envelhecer. Vai ficar a vida inteira desse jeito. Bonito, forte, levemente grisalho e trabalhando feito um louco. Não, irmão. Não é assim não. Nossos pais envelhecem. Porque você envelhece também. Ninguém está com pressa de ver Deus aqui, mas um dia você vai, filho. Um dia a gente corre o risco de não ouvir, mas corre o risco de ouvir aquela frase crucial. Ao som do seguinte fundo musical. Pip, pip, pip. Chama a família. Irmão, inevitavelmente você vai ouvir o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E ponto. Ah, pastor, ué. Alguém aqui conheceu Dom Pedro II? Morreu, filho. Não tem jeito. E eu vejo uma imprudência do não traçar planos, não ver o futuro, não analisar o que fazer, não traçar como fazer, começa e não desenvolve, inicia e não termina. O cristão não pode pensar desse jeito. Por quê? O céu é organizado, Deus é organizado, e Ele tem planos organizados para a nossa vida. Tudo tem um tempo. A vida não é um fast food. A vida não é um lugar que você chega, faz o pedido, faz o prato, porque a comida está pronta. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer. Sabe aquela história? Você quer ser o quê? Eu quero ser médico. Tá, mas você gosta, mas não gosta de ler. Então não adianta falar que vai ser médico. Você não gosta de ler. Eu quero ser psicólogo. Vai ser. É legal. Mas tem que ler muito?
um dia a Rebeca saiu, verdade, seu irmão, ela saiu vesga do quarto. Assim, ó. Eu falei, Rebeca, o que você tem? Está dando alguma coisa em você? Aí ela começou a piscar, voltou. Ela estava lendo, fazia tanto tempo que ela estava estudando, irmão, que ela ficou vesga. Mas por quê? A profissão exige. Ah, eu quero ganhar dinheiro, vou ser pedreiro. Dá dinheiro, irmão, está acabando isso aí. Está acabando. Mas dá serviço. Prudência, planejamento. Outra coisa que ele fez, ele percebeu, olha a sua volta e começa a ver as oportunidades de como você tem que fazer. Porque tem uma segunda coisa, faz assim, segunda coisa. Estratégia. Tem que ter estratégia, irmão. Estratégia, como você vai fazer as coisas? Ele percebeu que ele falou, os últimos 3 anos, depois do dia 15 de maio, esses caras baixam aqui e levam tudo. O que eu tenho que fazer? Eu vou plantar 3 semanas antes e vou colher 3 semanas antes do que os outros. Com isso dá tempo de eu guardar. Estratégia. Peça para Deus, para você ver o que está faltando, ver o que não está sendo feito. Como você pode melhorar aquilo que você tem? Porque a gente percebe, sabe a história? A turma, tudo vira moda, tudo vira onda. No meio do ano houve uma febre desesperada, morango do amor. Parece que todo mundo ia morrer se não comesse o morango do amor até domingo. O que aconteceu? 1 milhão de gente fazendo morango do amor. Por quê? Porque virou moda, virou febre. Uns tempos atrás, a gente já está aqui há quase 25 anos, vi isso. Uma época, umas 2, 3 pessoas na cidade começaram a se dar bem sendo cabeleireira. Lembra da onda da cabeleireira encharqueada? A mulher tropeçava na porta de uma cabeleireira, caía dentro da outra cabeleireira. Todo mundo resolveu ser cabeleireira. Por quê? Porque dá dinheiro. Não, irmão, vai faltar cabeça. Ou seja, começa a ver e pedir para Deus, me dá estratégia, me dá sabedoria. Lá na minha empresa, tem alguma coisa que está precisando ser feito. Eu vou me desenvolver para fazer. Está chegando, fiquei sabendo que está chegando um equipamento novo. Eu quero aprender a mexer nele. Eu posso crescer, eu posso criar uma profissão nova, eu posso desenvolver algo novo. Ou seja, tenha estratégia. Não viva um dia atrás do outro de maneira automática, mecânica. Tem coisa nova chegando constantemente. Tem coisa nova. Ou seja, o que você não pode fazer é achar que não tem jeito. Ah, não tem jeito. Não vai para frente. Ah, aqui não funciona. Ah, aqui não vai. Ó, irmão, perdeu eu quando a pessoa chega e fala, charqueada não vai para frente. Como que não vai para frente? Pare e preste atenção. Essa semana eu fui no Banco do Brasil, 4 vezes a volta no quarteirão para estacionar o carro. E eu não acho ruim não, irmão. Eu acho benção isso. Porque quando eu mudei para cá, você parava no Banco do Brasil, o que estava na frente do Banco do Brasil? A vaga e a carrocinha do Arruda, que tinha ido buscar lavagem no restaurante central. Mas nada. Não tinha. Quem lembra? Não tinha carro na rua, não tinha gente. E agora? Você vai parar o carro? Não tem estacionamento. Não tem vaga. Tem que dar volta no quarteirão. Olha que benção. Isso é benção. Por quê? As coisas vão mudando. Vão crescendo. Não sentencie nada à derrota sem antes ter esgotado as possibilidades. Então a terceira coisa, faz aí comigo. Olha para a pessoa que está olhando assim, ó, reage. Acorda, filho. Irmão, não vale a pena você tomar banho, botar aquele perfume que você comprou lá, chique, né? Botar essa roupa de ver Deus e vir aqui, entrar mudo, sair calado e não ver Deus. E não participar. Então, de novo, terceira coisa. Criatividade e inovação. O pessoal diz que essa frase de Albert Einstein, você não pode esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas e do mesmo modo. Tudo mudou.
Eu estava vendo esses dias um filósofo falando que nós somos a única geração, quem tem de 40 anos para cima. A única geração que foi do analógico ao digital. Quem viveu, quem foi na escola e fez prova feita no mimeógrafo, não acena com a cabeça que você entrega a idade. Só ouve. Né? Tem gente que nem sabe o que é mimeógrafo. Você quer ver uma coisa? Quem aqui digita com os 10 dedos? Levanta a mão. Digita com os 10 dedos. Você fez aula de datilografia. Olha a Jennifer também. Não pisou, não andou na arca, mas pisou na lama. Ó, você está vendo? Tinha duas irmãs que eram ricas em Rio Claro. Duas solteironas, milionárias. Elas eram cada uma as donas de uma escola de datilografia. E para passar, para ter o diploma de datilógrafo, que eu tenho, 180 tecladas, toques por minuto. Eu me lembro um dia, entrou uma colega delas em casa, e eu estava digitando um texto. A menina parou e falou assim, como que seu pai faz isso? Porque quem digita com os 10 dedos, digita sem olhar na tela. Só no... Para que serve isso hoje? Nada. Nada. Máquina de escrever virou peça de museu. Você sabe quando você vai ficar velho? Perceba. Quando você entrar numa rua, ou passar na frente de uma escola, e o nome da rua ou da escola foi um professor que deu aula para você. Aí você está velho, filho. É fato. Mas o que acontece? Você não pode achar que o mundo vai ficar do jeito que você quer, porque você quer. Tem algo que ainda não foi visto, tem algo que ainda não foi encontrado, tem algo que ainda não foi detectado. Essas crianças que estão lá em cima na nossa classinha, algumas ali vão ter profissões que ainda não existem, que ainda não foi inventado. E não é influencer não, irmão, porque influencer é igual jogador de futebol, é um na vida. E pior, já avisaram que vai acabar. Por quê? Todos os influencers serão trocados, e youtubers serão trocados por inteligência artificial. Ou seja, tem que mudar. Ele entendeu que malhar o trigo dentro do lagar dava mais certo do que no lugar aberto. O trigo tem que ser batido no lugar aberto, que é para o vento e o espaço jogar a palha fora e ele poder separar o grão. Ele vai para dentro do lagar, o lugar que pisa a uva. Ninguém fazia isso. Não tinha como fazer isso. Mas ele deu um jeito de fazer, porque a necessidade exigia. Meu irmão, criatividade. Pensa, avalia a sua vida, vê aonde você pode investir tempo, recurso e suor para que as coisas aconteçam. Porque sem tempo, sem recurso pessoal, sem esforço, você não vai colher. Não vai colher. Ou seja, Deus espera que você aprenda também uma outra coisa. Faz assim, ó, quarta coisa. Avalie a situação. Gideão avaliou, irmão. Por quê? Porque tem duas coisas que derrubam muito Gideão bom no caminho. Sabe qual é? Emoção e precipitação. O emotivo, aquela pessoa que é emocional, ela explode rápido. Ela se descontrola. Ela perde a estribeira. O famoso pavio curto ou sem pavio. É aquela pessoa que... E eu aprendi uma coisa, irmãos. Numa conversa, quem gritar primeiro perde a razão. Não tem o que fazer. E Gideão é um sujeito que aprendeu a avaliar a situação. E Deus honrou isso nele, fazendo nele uma cura emocional. Como que o senhor entende isso? Na conversa, quando Deus diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Ele falou: que jeito? Se eu estou vivendo essa situação,
se o povo está sofrendo, se o povo está sendo saqueado, se o povo está vivendo essa circunstância. E qual foi a resposta? Nenhuma. Por quê? Deus não chove no molhado. Deus não vai falar para você aquilo que você já sabe. Ele sabia que o problema era a conduta do povo que tinha deixado eles daquele jeito. O que Deus faz? Deus mostra para ele que tem solução. Meu irmão, Deus não fica falando do problema se você já sabe qual é. Ele parte para a solução, ou seja, eu tenho que mudar, eu tenho que avaliar a situação e entender o quê? Que na minha emoção eu não vou resolver, porque a minha emoção vai me jogar onde? Na minha precipitação. O que é precipitação? É pular do precipício, é agir antes do tempo, é agir de forma errada. Ou seja, Deus não quer, mas a minha precipitação vai me levar ao erro. Agora, a partir do momento que eu sou curado emocionalmente, que eu entendo que eu não posso ser pura emoção. A gente precisa de emoção, mas não pode ser pura emoção, para não ser precipitado. Isso chama-se o quê? Equilíbrio. Maturidade. Deus espera que a gente faça assim. Conforme Deus foi trabalhando com ele, ele foi entendendo. E aí Deus falou para ele: não, você vai conseguir. E como que Deus fez isso? Trabalhou com Gideão. Gideão chegou para Deus e falou: bom, eu estou com o Senhor, né? O Senhor está comigo, né? Então, eu vou botar um prato em cima do telhado com lã. O Senhor vai molhar a lã e o chão vai ficar seco. Deus falou: legal, pode fazer. E ele fez. No dia seguinte, ele falou: agora eu vou colocar o mesmo prato com a lã. E o Senhor vai molhar a terra. E a lã, não. E Deus fez. O que Deus fez com isso? Com esses testes que Gideão fez? Deus trabalhou o emocional de Gideão. Deus deu a Gideão a capacidade de entendimento o quê? Fui eu que chamei. Sou eu que vou te levar, e o que eu falar para você que eu vou fazer, eu vou fazer. Vai dar certo, Gideão. Às vezes as pessoas vêm me perguntar se tomam uma decisão, se faz alguma coisa, e muitas vezes eu falo para eles: faça como Gideão, peça sinais para Deus, e não deixe se enganar, não deixe as suas emoções tomar conta, peça para agir, para Deus te dar o sinal, para Deus testificar, para Deus te mostrar. E aí o que acontece? O Senhor vai se manifestando. Ele foi curando. Deus foi trabalhando nele através dessas experiências. E aí o quinto lugar, quinta coisa, repete comigo, quinta coisa: relacionamento com Deus. E aí ele fala para Deus assim: se eu achei aprovação do Senhor, é uma conversa que vai do versículo 17, 18, e depois 19 e 21. Se eu achei vantagem com o Senhor, se eu achei oportunidade com o Senhor fica aqui, que eu vou te trazer uma oferta. E aí ele vai lá e prepara uma oferta. O que é uma oferta? É algo que a pessoa dá. Um presente. Esse presente é motivado por quê? A oferta ela é uma manifestação do quê? Primeiro, gratidão. Segundo, reconhecimento. O Senhor é Deus e eu te reconheço como tal, como meu Senhor. Terceiro, consolidação de uma relação. Ou seja, vai além do dinheiro. Vai além do dízimo. Passa pelo dízimo, gratidão. Passa pelo reconhecimento, oferta. Mas é relacionamento, ou seja, a oferta, ela ultrapassa a finança, o recurso. É a oferta do tempo. É a oferta de sentimentos. É a oferta de conversa. É a oferta de comunhão, de relacionamento, de intimidade. Como o Senhor consegue se relacionar com você?
Muitas vezes, irmãos, a gente só é bom na relação com Deus quando a coisa aperta. Quando a coisa arrepia, aí você ora mais, você faz voto, você busca, você corre atrás. Não adianta olhar porque não é para você, é para as crianças. Eu sei que você está com fome, depois você se vira lá onde você vai. Então volta aqui. Você está entendendo? A questão é essa. Quando ele vai, ele prepara uma carne no molho, pães. E Deus fala para ele, põe aqui na rocha, em cima dessa pedra. E quando coloca, ele bate com o cajado, e o alimento é consumido, sobe fogo da rocha, e o Senhor então se vai. Deus só se vai na direção, e Deus se foi da onde? Da presença de Gideão, mas se foi na direção de cumprir o propósito. Deus só vai na direção de cumprir as promessas na sua vida, de cumprir o propósito na sua vida, depois que existe esse tipo de oferta sua para com Ele. Que oferta? Você já é dizimista, você já é ofertante, mas muito mais do que isso. E é o além disso. É você. É você. Você se entregou. Você já disse, eu não quero mais tomar a frente da minha vida. Eu não quero mais continuar errando, mas eu não sei acertar. Eu não vou mais optar pelos meus desejos. Me ajuda. Vira a chavinha aqui dentro, Deus. Eu não quero mais. Eu quero voltar a ter na minha vida algo que o povo de Gideão tinha anos atrás. Que era o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É aquele momento de eu buscar Deus. É aquele momento de eu orar. Não é só o culto, não. É comunhão, é ligação. Sabe? É estar online com Deus. É estar ali, atento ao que Deus está fazendo, ao que está acontecendo na sua vida, e você não agir no seu impulso, na sua razão, no seu contexto carnal, terreno, lógico. Mas é ir para o sobrenatural, é ir para o mundo espiritual, é o andar na presença de Deus, é o ter o Deus com você ali, sabendo que Deus pode chegar do teu lado e falar com você, você vai saber que é Ele. E ali você vai desenvolver o seu raciocínio. Pastor, isso não é possível? É, sim. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Nós somos a igreja evangélica quadrangular, e a igreja que diz o quê? Qual é a palavra-chave nossa? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele fala. Ele não só existe, Ele fala. Ele quer chegar para você e falar, ô querido, vamos mudar essa situação? O grande problema, por que Deus foi com Gideão? Porque ele estava fazendo algo novo. Ele estava buscando algo novo. Ele criou tudo aquilo que eu já falei. E por quê? Qual foi a motivação de Gideão? Gideão cansou de sofrer. Eu já aprendi o suficiente na minha vida para entender isso. As pessoas não mudam em nenhuma situação. As pessoas só mudam quando elas cansam de sofrer. Quando a pessoa cansa de sofrer, ela toma uma posição. Ela chega e fala, basta, eu não vou mais fazer isso. Ela chega e fala, basta, eu não quero mais viver dessa maneira. Ela chega e diz, basta, eu não vou mais aceitar isso na minha vida. E elas rompem amarras, rompem grilhões, elas rompem aquilo que as sentencia, elas rompem aquilo que as define. Ah, você é isso. Não, eu não nasci assim, eu não cheguei no mundo desse jeito, e eu não vou morrer desse jeito.
Essa sentença não é minha. Não importa, eu quero que você, Deus está mandando dizer isso para você. Não importa o que fizeram de você. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que falaram para você. A sentença maior é de Deus. E Deus é amor. Então você não é sentenciado a ser vítima de um amalequita, de um moabita, ou seja, você não é sentenciado a ser uma vítima da situação, da circunstância, da pobreza, da sociedade, da falta de recursos, da falta de perspectiva. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor fala que nós podemos ser nova criatura e que as coisas se fazem novas. E que nós podemos reverter o quadro e mudar a situação. Não existe um carimbo dito assim, ó, desgraçado, sem conserto. Não existe um carimbo que te desqualifica dizendo desclassificado. Você pode ter perdido, você pode ter passado por experiências ruins, você pode ser ultrajado, você pode ser derrotado, você pode ser frustrado, mas existe um momento que você pode dizer para a sua vida, chega, eu não vou mais me submeter a essa situação, e quem está me levando a essa situação, antes de mais nada sou eu mesmo, porque eu estou permitindo. Eu é que tenho que chegar e falar, Satanás, sai daqui. Sou eu que tenho que dizer, eu não nasci escravo dessa situação, eu rejeito em nome de Jesus, e cada dia, cada hora, cada momento, você vai se posicionando, você vai pegando o trigo, você vai malhando no lagar, você vai fazendo, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, ninguém está reparando, mas você está fazendo, e Deus, é Ele que tem que ver, e é Ele que vai ver. Ah, mas sabe o que é? Sei. Eu sei que quem bate esquece, quem apanha não. E às vezes você está sofrendo porque bateram em você em algum momento da sua história. Mas quem bateu esqueceu. Não lembra. Não lembra. E você está aí. Se encruando, se escondendo nos buracos da história. Catando alguma coisinha para sobreviver. Um textozinho da Bíblia, não no sentido pejorativo nem diminutivo, mas um texto pequeno, sem viver o contexto. Se sujeitando por quê? Porque alguém que você ama, que você respeita, que você reverencia, seja um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um tio que você ama, um professor. E isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu não tenho nada contra escola particular, mas escola particular para mim vai até a página 2. Eu tive um problema na minha casa, muito sério, com escola particular. Minhas filhas, quando entraram na escola, eu botei numa escola lá em Rio Claro, não posso falar o nome por causa da internet. Mas é uma escola famosa, é uma marca que tem no Brasil inteiro. E minha filha é sempre boa aluna, minhas filhas sempre boa aluna, não dava trabalho, até que chegou um dia, na 3ª série, a Rebeca, o caderno dela é um estrago. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Não, eu não sei fazer, eu sou burra. Opa! Seu pai e sua mãe são crentes, eles não falam isso para você. Quem falou isso para você? Não, quem falou? A professora. Ah, não prestou. Eu fui na escola. Só que eu não faço baixaria. Fui na diretoria, falei, estou com um problema, assim, assim, assim. Só que antes, como bom vendedor, eu comecei a preparar a minha estratégia de venda. E na porta da escola, puxei assunto com o pai. Joguei um verde. Nisso uma mãe escutou. E aí eu descobri que essa professora estava fazendo seleção. E os que tinham um sobrenome melhor, ela tratava de um jeito. Os que os filhos eram de pais esforçados para pagar uma educação, ela estava pisando na garganta. E aí eu descobri que já tinha criança fazendo terapia, por causa dessa abençoada.
Aí eu falei, não, gente, isso não está certo não. Vamos lá na diretoria. Catei os pais com as mães e fomos lá. Falei, está acontecendo assim, assim, assim. A diretora da escola, irmãos, o queixo dela caiu, não sabia de nada. Resultado, no final do ano, isso é tipo assim, outubro. Final do ano, tirei a Rebeca da escola, levei ela para uma escola municipal. Outros pais levaram para outras escolas. Fiquei sabendo que mandaram a professora embora, porque já era aposentada. Até aí tudo bem. Rebeca só foi sair dessa situação, tirar essa sentença da cabeça dela na adolescência. Em ministrações de cura interior na igreja. Porque ela tinha um bloqueio, ela se limitava. Porque a professora sentenciou isso. Pelo amor de Deus, não vão sair brigando com a professora. Mas entenda bem isso. Nós temos palavra de vida e morte para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas as pessoas também têm palavra de vida e morte para nós. Então alguém, de repente, você é alguém acanhado, porque alguém te chamou de alguma coisa. E você virou alguém que vive de tempo em tempo dentro da caverna. Sem entender que você pode sair dali. Deus te deu inteligência e capacidade para produzir, inclusive, uma saída da sua história. Mas é você que tem que se empoderar dessa promessa divina. Quando Jesus fala, eu faço de você uma nova criatura, um novo nascimento, significa o quê? Que Ele quer fazer você virar de cauda, virar cabeça. Isso não é passe de mágica, isso é processo. Quebrantamento, a oferta do seu eu, para que nessa oferta do eu, possa haver cura. E nós temos que pedir a Deus sabedoria. Nós, povo de Deus. Nós, povo de Deus, constantemente. Por quê? Você tem que pedir sabedoria para você ficar firme. Então, o Dejaime, o Rones, eles têm que pedir sabedoria para ficar firme. Até o dia, irmão, que põe filho no mundo. Aí você é pai, você tem que pedir a Deus sabedoria para ficar firme e para fazer seus filhos ficar crentes, serem salvos e eles ficarem firmes com o Senhor. Por quê, igreja? Porque nós corremos o risco. Aqui, nós temos gente que chama Pedro, né? Rebeca, Isaac. Mas na cadeia, 70% tem nome bíblico. Sabia disso? Os presídios, 70% dos presídios são formados de Elias, Eliseu, Isaías, Zacarias, Malaquias, Gideão, Marcos, Paulo, Tiago, João. São filhos de crentes. Porque vêm os pais terem uma conduta em casa e outra na igreja. Porque a igreja às vezes age de uma maneira atropelada. Vocês estão acostumados com a gente aqui, eu e a minha casa. Mas eu tenho que dizer isso para você. Nós somos 30%. Família sacerdotal é 30% das igrejas. Os outros 70% é o pastor e a pastora, e às vezes é só o pastor. Por quê? Os filhos não querem saber. Os filhos viraram vítimas dos amalequitas. E se escondem em buracos. E não querem saber de Deus. Ou então querem saber de um Deus apenas de maneira formal. Por quê? Porque foram ofendidos, magoados, ultrajados. Eu sempre expliquei isso quando as minhas filhas eram pequenas. Minhas filhas não são pastores, agora são.
E agora elas são adultas, elas sabem se defender. Mas o Tito é o Tito. O Tito, ele é igual, e eu percebo que está formando um time ali. Né? O Tito, Heitor, né? A gente percebe. Dieguinho. O que o senhor está querendo dizer? Eles não são cuidados, eles são supervisionados. Por quê? Porque eles são terríveis. Virados no giraia. Eles são moleque. Eles são perfeitos. Eles são saudáveis. Eles são crianças. Vocês viram a semana passada no aniversário de ministério aqui no final do mês? O que você vai ser, Tito? Eu vou ser pastor. Ele vai ser pastor. Ele não é. E não será tratado como pastor. Até ele entender o chamado dele. Então com isso, eu já te aviso. Não espere dele nada além daquilo que ele já faz. Que é o quê? Ele tem 4 anos. Ele apronta. E ponto. E detalhe, irmão. Não pisa nele, não. Porque não dá tempo da mãe pegar. O vô pega primeiro. Não sei porque eu estou falando isso. Mas um dia eu tive que falar isso também. Para as minhas filhas. Quer brigar comigo? Briga comigo. Quer fazer para mim? Faça para mim. Se fizer para as minhas meninas, se fizer para os agregados, se fizer para o herdeiro, e amanhã vai vir mais, se fizer para os herdeiros, não presta. Sabe por quê? Porque você tem que entender isso. Nós somos família. Você é família, filho. Renato, faz para você, mas não faz para a Júlia. Força, Renato. Venda a espingarda, Renato, e vai orando. Eu cutuco ele, por quê? Vai ser bom um dia, irmão. Não tem jeito, Renato. E você vai pôr Coca-Cola no copo ainda. É, irmão, funciona assim. E não é só o Renato. O Jonas vai pôr Coca-Cola no copo. Tem que pôr. O Sidão já põe. Põe ou não põe, caboclo? Ele compra a Coca-Cola do jeito que você gosta, não é? Olha lá, faz assim, ó. E fala assim, ó, pega a pizza 4 queijos, que é o que o fulano gosta. Eu esqueci o seu nome agora, perdão. Vai pedir pizza, pede a de 4 queijos que o Lucas gosta. É ou não é, Daia? Ah, mas vai chegar. Vai chegar. Pode falar que não, mas vai chegar. Nós somos família, gente. Todo mundo aqui é. Por isso que você tem que viver um momento novo. Por isso que você tem que sair daqui hoje empoderado de um Deus que está dizendo para você, eu tenho uma fase nova. Eu tenho um momento novo para a sua história. É momento de você ir para frente. Porque não é você que vai lutar a sua luta. Você só vai acreditar. Você só vai confiar. Por quê? Gideão nunca matou ninguém, meu irmão. Gideão só adorou a Deus. Gideão só era bom de quebrar jarro, de quebrar vaso. Quem matou foi o anjo. Quem resolveu o problema foi Deus. Então deixa Deus fazer, mas saia daqui empoderado para um Deus que faz. Para um Deus que reverte o quadro, que resolve o teu problema. Amém? Você pode então ficar com essa palavra? Glória a Deus. Então, vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Eu podia, hoje, agora que eu vi, é dia das crianças, é 8 horas, irmão. Eles estão tudo farofando lá em cima. E você vai fazer aquilo que você faz nas festinhas. Você vai ficar esperando um pouco. Tá bom? Não vai apressar a criançada não. É 8 horas ainda. Né? Eu não quero te enrolar não. Tá? Nós vamos adorar a Deus com cântico. Então, a Gabriela, já é pastor, irmão. Canta o louvor. Né?
Eu vou dar a bênção apostólica, a gente vai adorar o Senhor com cântico. Amém? A banda vem tomar o seu lugar então. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, sonda o meu coração e o coração do teu povo. Que o sentimento de derrota, que a dor da alma, que a vergonha, que o trauma, nesta noite, fique nesse lugar, a partir dessa oração e enquanto adoramos o Senhor com esse cântico. Porque em nome de Jesus, nós queremos sair daqui essa noite empoderados de uma direção tua. De que o Senhor diz, vai porque eu sou com você. Vai porque você tem capacidade. Vai porque eu vou te ungir. Vai porque eu te dou graça. E vai porque eu é que vou resolver. Eu é que vou fazer. Tome posse. Tome posse dessa minha palavra. Então, Senhor, nós tomamos posse dessa sua palavra. E em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja reversão de quadros, haja, Senhor amado, direção, capacidade, prudência, estratégia, condição para vivermos o sobrenatural de Deus e profunda comunhão contigo. Em nome de Jesus. Agora